Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Então, há pouco o Dr. Kepp trouxe essa noção de que pelo menos 3 grandes gênios do século XX ajudaram a estragar a civilização, né? A estragar a sociedade, a piorar a saúde da humanidade. Então, no livro A Libertação, que ele escreveu, o Dr. Kepp fala em 3 nomes que tiraram o ser humano da realidade. O primeiro foi Freud, que ele já falou no programa anterior. O segundo, Marx, que foi um gênio maligno ateu, também ateu, e que criou a economia da inveja e da preguiça, que tirou totalmente o valor do trabalho e colocou todo o valor no capital. E em terceiro lugar, ele menciona Einstein, que seguiu Newton e que erroneamente se acredita que ele era um indivíduo espiritualista. Não, ele se declarou ateu também, principalmente numa carta que ele escreveu no final da vida, declarando-se totalmente ateu, e que fez uma antifísica e que tristemente levou a humanidade a essa situação até desse uso da energia atômica, né, que é um dos grandes terrores da humanidade. Mesmo que não tenha sido ele que criou essa bomba atômica diretamente, ele que deu essa inspiração, né, César? Muitos dão a ideia de que Einstein rompeu com Newton, porque Newton acreditava no tempo absoluto e Einstein acreditou no tempo relativo. Mas isso é uma mera acidente, porque o Einstein seguiu Newton, sim, totalmente nos conceitos de inércia, nos conceitos de força e principalmente nos conceitos de energia vindo da matéria. Por isso que chegou no relativismo absoluto. Então, e esse relativismo, né, César, é terrível. Tudo é relativo, como assim? Isso, e outras pessoas ainda falam maliciosamente que isso ficou somente no campo da ciência. Mentira, isso está no conhecimento popular. Essa ideia de que tudo é relativo foi, sim, da relatividade de Einstein que espalhou para outros setores do conhecimento humano. Bem, mal, tudo é relativo. Tudo, e reforçou muito isso aí. É importante dizer, desde já, que esses pensadores influenciam muito a vida que vivemos. Você que está nos assistindo, você vive sob a influência dessas mentes. Então, Freud influenciou totalmente o comportamento sexual da humanidade. Einstein influenciou a física e ciências. Marx influenciou todos os outros setores, influenciou as artes, não só a economia ou política, todos os outros setores. Então é importante que você saiba disso, conscientizar essas questões até para poder viver melhor a sua vida. Então, eu escrevi um livro aqui logo que dei um instituto lá nos Estados Unidos, um livro chamado A Libertação dos Povos. É um livro para dizer que esse tempo de escravidão não passou, não. Este livro que eu escrevi, A Libertação do Povo e dos Povos, é um livro para mostrar o seguinte, né? Que o ser humano ele está praticamente pego, né? Aprisionado em ideias errôneas, sejam as ideias do Freud, sejam as ideias do Newton, e sejam as ideias do Karl Marx, né? Nesse livro, eu acho muito importante Patologia do Poder, a Libertação dos Povos. É o primeiro estudo psicanalítico sobre a patologia do poder que foi feito na humanidade. Acredito eu que seja o único de valor, porque alguns se seguiram, mas não com essa profundidade. Então agora nós estamos numa era que todas as pessoas estão começando a conscientizar o poder.
O poder das instituições, o poder de indivíduos que gerem essas instituições, que governam os povos. Então começou, opa, mas como que é isso? Pessoal de esquerda, pessoal de direita, pessoal de centro, pessoal das igrejas, todos eles estão como que sendo mitos, verdadeiros mitos que estão caindo. As instituições todas estão ruindo, porque se basearam num poder invertido, num poder doente, que é o poder de querer fazer a vontade própria prevalecer, a vontade invertida. Vamos ver então no gráfico, né? A verdadeira existência, como deveria ser, né? A primeira, já praticamente nós já comentamos na TV. E em segundo lugar, né? Criar a mentalidade de cooperação e não de competição. Então, aí, né? Vocês querem falar alguma coisa? Então, Quem tem mentalidade de competição? Então, essa questão de mentalidade de competição é muito comum no trabalho, né? E o que acontece? É muito estressante e as pessoas que estão envolvidas com sempre em busca de competitividade, adoecem muito fisicamente por causa disso, né? E eu atendi dois clientes, né, em épocas diferentes, com essa confusão, essa competitividade, tiveram aquela paralisia facial periférica, né, de Bell, que na medicina eles não veem a causa emocional. Essa paralisia é causada quando a pessoa está muito tensa, com muita raiva, afeta o nervo facial. Graças a Deus que ela é temporária, né? Depois a pessoa se recupera. Quando ela se acalma, com certeza ela se recupera mais rápido, porque essa paralisia dá secura de boca, dos olhos, causa dores, né? Às vezes dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor atrás das orelhas. Ela enfraquece os músculos da face ou paralisa totalmente a face. A pessoa não consegue nem mexer muito os olhos, né? Piscar, franzir a testa. E é ligada diretamente a essa parte emocional. E esse ambiente muito competitivo pode causar. O que a doutora Heloísa falou é incrível mesmo, porque nessa atitude de competição, o que acontece é isso. A pessoa fica tão comprimida, né? Tão assim fechada em si mesma, que ela, até a parte exterior, ela vai perdendo, vai murchando, vamos dizer, vai perdendo a beleza, assim, vamos dizer, a face verdadeira para uma face mais doente. Eu queria dar o exemplo, Dr. Kepp, da sociedade americana, que nós tivemos lá trabalhando com eles e vendo o sofrimento e as doenças que essa competitividade, ser o number one, o perfeito, as estrelas do universo, que eles tinham que se ver assim, o estresse que isso causa e o desastre na geopolítica, porque um país que quer ser sempre a polícia do mundo, o primeiro, acaba trazendo danos para outros povos e para si mesmos. Isso a gente viu em todos os impérios que acabaram caindo na civilização. Essa competitividade que não deixa que a humanidade cresça e os povos cooperem entre si para que cheguem numa situação de elevação, todos juntos, né? É uma civilização americana, né? Ao contrário da civilização cristã. Exatamente. O americano, ele vê que todo bem, ele acha, né? Que todo bem vem de fora. Ele não é um povo assim
interiorizado. Eu, quando era adolescente, eu estudava em colégios japoneses, lá em Itaquera, né? Tinha um colégio Hiroshima, tem até o nome, né? Era a colônia japonesa lá. Então eu tinha muitos amigos japoneses e eles eram forçados a estudar, a ser sempre o melhor. Eles tinham que ser o melhor, porque muitos colegas meus vinham e falavam assim, ai, se eu não tirar 10 na prova, meu pai vai me cortar de chicote. Então era uma necessidade de ser o primeiro. Então quando ele não conseguia ir bem na prova, o desespero que ele passava, Dr. Kepp, era terrível, de ver o sofrimento porque ele não foi o melhor da turma. Nas gerações antigas, eles tinham aquele hábito de kamikaze. Se eles não conseguiam atingir os standards deles, as metas, eles próprios se suicidavam. É uma coisa desumana, demoníaca, uma coisa diabólica. Seguindo essa linha, também as pessoas que fazem doutorado ou mestrado, elas têm um alto índice de competição, né? Entre eles, né? E também com eles próprios. Então, teve uma pesquisa que mostrou que 80% dos doutorandos eles entram em surtos de depressão ou psicose, inclusive, porque está além do limite, né? É uma questão de competitividade e não realmente de trazer uma pesquisa que seja ao serviço da humanidade, né? Muitas né, doutora? Desastre. Nas academias, o que as universidades se tornaram? Um ringue de competição, de teomania, de prejuízo para a ciência e para a civilização. Eu tinha um professor de economia na Poli aqui, ele estudou em Harvard. E ele dizia para a gente que em Harvard eles repetem obrigatoriamente 70% dos alunos. Só passa os 30% melhores. Então diz que é um clima horrível lá de competição, sabe? Vamos ver agora o exame de sangue quando a pessoa tem uma conduta de acordo, né? Ou contra a realidade. Veja esse exame, né? Veja a questão dos glóbulos. Tem até 2 glóbulos brancos, né? 2 glóbulos assim que limpam, né? O sangue. Então veja que tem mais ou menos um tipo de ordem, né? No sangue, mostrando que tem o indivíduo, esse indivíduo, né? Assim, uma mentalidade praticamente mais equilibrada. Agora, eu queria pôr outro exame de sangue. Veja que catástrofe que é, né? Qualquer hematólogo, né? Pode falar sobre isso. Veja que tem poucos, vamos dizer, glóbulos assim separados. A Inger não quer falar? Sim. Sangue, nós vemos como a pessoa está vivendo a vida psíquica dele. Se a pessoa tem um coração tranquilo, ativo, e fica de ressonância com o ser divino, tudo fica assim bonito, separado, redondinho. Se o coração é muito perturbado, é pensamentos maus, então tudo começa a grudar e fica muito assim difícil para o corpo de circulação sanguínea. Então era uma boa indicação como a pessoa vive a vida dela psíquica, se faz um exame de sangue e conscientiza e tenta melhorar e seguir os passos que é ensinado aqui. Então vamos voltar agora no gráfico, né? Da verdadeira existência, como teria que ser feita. Bom, retomando, vamos para o terceiro item. Para haver uma verdadeira existência, é necessário se considerar o próximo como amigo e não como inimigo. Então, veja, por exemplo, os russos brigando lá com os ucranianos, né? Os ucranianos com os russos.
como se fossem ferozes inimigos. É questão muito esquisita, né? De ver o próximo como inimigo. O próximo é irmão, né? É amigo. Então, se o indivíduo vai para uma guerra para matar o vizinho lá, o indivíduo de outro país, nunca mais ele se recupera se ele atirou e matou mesmo e criou problema. Por quê? Porque é crime, né? Uma guerra, matar o próximo, mesmo sendo em guerra, é um crime. O indivíduo volta assassino. Então, não é heroísmo, não é uma questão assim de heroicidade. É uma questão assim de demonice aguda. Dr. Keppe, isso é uma das principais causas do que eles chamam estresse pós-traumático. É muito difícil, né? A pessoa, de fato, se recuperar, se é que um dia ela se recupera. Basta lembrar dos veteranos, né? Das guerras do Vietnã, das guerras no Afeganistão e outras que os Estados Unidos participou, né? Incentivou. Muito difícil, muito sofrido para eles, né? Nunca deveria ter uma guerra, né? Não existe justificativa para submeter o ser humano a uma violência desse tamanho. E eu pensei também aqui, né, a nível das relações humanas mais do dia a dia, né, essa questão de amar os inimigos, né, que até é um ensinamento de Cristo, né, e que é muito útil, então, a gente entender o inimigo como fonte de consciência, né? Que a partir da informação que você tem do outro, da conduta dele, por que odeia, por que você odeia, você vai conseguir se entender melhor, né? Aquilo que está no interior incomoda tanto lidar, né? Então, a nível psíquico, a gente entende, né? Cristo, como grande psicólogo, entender a si mesmo através dessa relação com os inimigos. E, inclusive, no direito penal, Selma, né, que se chama de justiça, é algo ainda pior do que olho por olho, dente por dente. Porque o direito penal, você vê as barbaridades que eles cometem em nome da justiça, sem se falar nos erros judiciários terríveis que acontecem, mas o ódio, né, que as famílias, os amigos têm, às vezes, quando acontece uma infelicidade com alguém. Enfim, o que se chama de justiça e de direito no mundo é invertido, porque o ser humano, inclusive, usa as leis como um pretexto para exercer a ferocidade, a ira, desejo de vingança, a inveja, assim como nas guerras. Eu comparo muito o direito, o exercício do direito em nome da justiça, com as próprias guerras. É o direito internacional, por exemplo. Como assim, né? Tudo isso precisa ser revisto, né? Porque nós estamos vivendo de uma sociedade invertida, né? Quer falar, Rodrigo? Eu posso dar um exemplo muito claro disso, de uma lei, da lei da vingança, que não tem nada a ver com a justiça, e é uma lei imoral, que é a pena de morte, né? Então, a gente vê nos Estados Unidos a aplicação da pena de morte. Então, qual é o princípio? Tirar a vida de alguém. Então, isso em si é imoral. Então, como uma lei que é imoral pode fazer justiça? Quer dizer, isso não é cabível teologicamente, filosoficamente, nem cientificamente. Então, aí nós vemos a gravidade em que, por exemplo, o direito penal, em muitos dos seus aspectos, traz a vingança, a injustiça, a represália, a punição, e não a conscientização ou restauração, que deveria ser a base do direito, né? E não é. Como o doutor Rodrigo falou,
Se o país tem pena de morte, é um país assassino. Tem nada que condenar à morte. Condenar à morte uma pessoa não pode ser feita a não ser da natureza, né? Falam que só Deus pode tirar a vida. Não é Deus que tira a vida, é o próprio ser humano que tira a própria vida que tem pelo trabalho invertido que ele faz. Vejam. Aliás, Dr. Kepp, a morte entrou no mundo através do Lúcifer, né? Ele que introduziu a morte. Então, toda morte é algo luciferino. Não deveria existir. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos, que início era um país incrível, né? Que queria fazer o reino de Deus aqui. Aqueles navios da Inglaterra, Santa Maria Pintenina, levou para os Estados Unidos a liberdade religiosa, a liberdade para o povo. E pouco a pouco, né, seja um motivo ou outro, o povo entrou no período de competição e não de cooperação. E aí entrou na decadência. Então, o indivíduo que, em vez de ver o outro como amigo, vê como inimigo, ele já está doente. Ninguém pode ver o próximo como inimigo. Se tem essa ideia, então é sinal de doença. Seria bom, né? De ler o último pedacinho ali do cartazinho ali. Existe a conduta de uma pessoa enganar a outra e não de ajudar ao próximo. Então eu queria completar aqui que se a pessoa não ajuda o próximo, ela não ajuda a si mesma. Pela própria lei do retorno, a lei da energética, o que nós lançamos para o nosso semelhante ou para o mundo, nós recebemos essa mesma energética em troca, em retorno para nós mesmos. Então, uma civilização que ataca os outros, famílias que atacam as outras famílias, pessoas que vivem na disputa, na briga, às vezes irmãos, na total disputa, então essas pessoas estão fadadas ao insucesso, à infelicidade, a tragédias, a falências e a infelicidade, né? Então é muito ao contrário do que se pensa, que o homem bom é um homem bobo. Não é, é o contrário. O homem mau é que é bobo, é que está numa situação de desprivilégio, vamos dizer. Né? Eu achei interessante, doutora Cláudia, que essa questão da psicopatologia trilógica, ela mostra que quando uma pessoa não quer ver um erro em si, ela vai projetar isso no outro. Então nós estamos num grau de projeção na sociedade atual que não só os filhos estão vendo os problemas de si nos pais, tornando-se inimigos dos pais, como está se tornando inimigo do próprio Criador. Então, quando acontece alguma coisa que está contra a vontade dele, ele vai projetar isso em Deus e está se tornando inimigo de Deus, que isso é a pior coisa que pode acontecer, né? Tem um ditado que diz o seguinte: Homo hominis lupus est. Quer dizer, o homem ao outro homem é lobo. Esse ditado foi criado lá na Inglaterra por um dos pensadores ingleses, dizendo isso. Então, tome cuidado, porque cada indivíduo, assim que você vê na vida, que você tem contato, tem um lobo dentro dele, pronto para te devorar. Então, homem é lobo para outro homem. E o senhor colocou aqui, nesse livro Psicoterapia e Exorcismo,
que o homem é o demônio para outro homem, né? Então são verdadeiros demônios escondidos uns com os outros, né? Para isso existe a psicanálise integral, para isso essa ciência do inconsciente, para que nós possamos perceber o quanto que esse demônio interior ou esse lobo interior está nos dominando e destruindo a nossa vida. Então chegamos no final hoje, Dr. Kepp. Então, até a próxima, e não sejam mais tanto lobos. E capetas. Até. O que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das Faculdades Trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a Escola de Línguas, que aplica o método psicolinguístico trilógico de Kepp, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas, isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu estou numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo. Eu me chamo Eric, eu sou de Brasília, eu trabalho atualmente com a área de TI. Hoje eu faço o curso de Pedagogia da FATRI. É uma faculdade, além de ser única, completamente diferente das outras, é acessível, né? Porque eu morando em Brasília não conseguiria fazer aqui, então o fato de ser EAD ajuda muito. No caso da FATRI especificamente, é difícil dizer porque é muito diferente, porque eu percebo por cada professor, por cada pessoa que faz parte, que é algo feito realmente de coração. E o fato de ser gratuito só deixa isso mais claro ainda, porque ninguém tá lá fazendo por obrigação, por dinheiro, tá fazendo por pura paixão. E isso é o que mais me motiva. Realmente ser uma boa pessoa é algo que eu sempre acreditei, mas que nunca tive a certeza se realmente era o certo, se realmente era assim que acontecia, se fazia sentido, porque a sociedade como um todo sempre te leva justamente para o lado contrário. Então isso me impacta bastante. As Faculdades Trilógicas Kepp Pacheco criaram cursos de graduação inteiramente gratuitos, beneficiando hoje mais de 500 alunos do Brasil e do exterior. Você também pode participar desta boa ação para o mundo e para si mesmo. De que forma? Com os livros da Trilogia Analítica, publicados pela Proton Editora. Faculdades Trilógicas, terapia para o mundo. Olá a todos, eu sou a Lívia. E eu, Fabrício. Somos professores das Faculdades Trilógicas e da Millennium, que é o Centro de Línguas da Faculdade.
Queremos convidá-los para participarem de nossas imersões em Cambuquira, uma pequena cidade no sul de Minas, parte do Circuito das Águas. Mas Fabrício, será que todos sabem o que são as nossas imersões? As nossas imersões têm línguas, atividades com artes, saúde e espiritualidade, e passeios por Cambuquira e região. E em Cambuquira estão as melhores águas minerais medicinais do mundo. E o Parque das Águas de Cambuquira fica em frente ao nosso grande hotel Trilogia. E nós ainda vamos levá-los para a aldeia do Divino, certo? Sim, e lá normalmente nós fazemos atividades ao ar livre, pintura em aquarela, aprendemos sobre plantio, horta orgânica, caminhada e até banho no Rio Lambari. Venham vivenciar e se energizar conosco. Nós estamos aqui à disposição para qualquer dúvida, pergunta e esclarecimento.